Velocidade instantânea. Já definimos a velocidade média de um bloco deslizando sobre um plano inclinado. Mas agora chegou o momento de perguntar qual é a velocidade de deslizamento do bloco num instante particular, como este aqui, ó. Neste instante t, qual o valor desta velocidade? O bloco iniciou o movimento, aqui neste exemplo, no instante t igual a 0, com velocidade nula, e percorreu 1, 2, 3, 4 metros em 2 segundos. A pergunta é, qual o valor da sua velocidade neste instante? Observe que, neste caso aqui, a velocidade média do bloco é o deslocamento 4 metros, dividido pelo tempo decorrido durante esse deslocamento, isto é, 2 segundos. 4 dividido por 2 é 2 metros por segundo. Para atingir uma média de 2 metros por segundo, o bloco deve atingir velocidades maiores na segunda parte deste intervalo de tempo. No início do movimento, a velocidade era 2 metros por segundo menor que a velocidade média, isto é, era 0. Supondo que a velocidade aumentou de maneira uniforme, no instante t igual a 2 segundos, a velocidade do bloco deve ser 2 metros por segundo maior que a velocidade média. Para compensar, isto é, a velocidade neste instante t igual a 2 segundos deve ser de 4 metros por segundo. Vamos ver se esse raciocínio está correto. Para um movimento em que a velocidade aumenta de maneira uniforme, a velocidade média pode ser calculada por esta fórmula aqui. Velocidade média seria a velocidade inicial mais a velocidade num determinado instante. Esta soma dividido por 2. Dividindo esta soma por 2, e aí podemos isolar esta velocidade aqui. Passando o 2 multiplicando a velocidade média e o valor da velocidade inicial por outro lado com sinal trocado, portanto fica que a velocidade num determinado instante é menos a velocidade inicial mais 2 vezes a velocidade média. Observando que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Neste caso particular, a velocidade inicial é 0, portanto a expressão se reduz aqui, ó, a 2 vezes a velocidade média, ou 2 vezes Δx sobre ΔT. Esta velocidade num determinado instante é conhecida como velocidade instantânea. E os resultados que nós obtivemos nesta experiência aqui estão nesta tabela. Aqui. Nesta tabela, o intervalo de tempo é colocado simplesmente o t no lugar do ΔT, pois o t0 é igual a 0 e é usual, neste caso, colocar assim. O mesmo acontece aqui com o x. X é igual a ΔX, pois x0 é igual a 0. Aqui são os dados observados nos respectivos instantes, e aqui estão os valores das velocidades nesses instantes, as velocidades instantâneas, obtidas usando esta fórmula. Vamos conferir este valor aqui. Olha. Eu disse por este raciocínio aqui que deveria ser de 4 metros por segundo. E observe que é 2 vezes, aplicando esta fórmula, 2 vezes o deslocamento, que é de 4 metros, dividido pelo tempo decorrido, que é 2 segundos. Simplificando, vai dar 4 metros por segundo. Usando esta fórmula aqui, você pode verificar que para t igual a 3 segundos, a velocidade instantânea é de 6 metros por segundo, e para t igual a 1 segundo, ela é de 2 metros por segundo. Há também uma relação interessante aqui. Observe que multiplicando o tempo por 2, obtemos a velocidade instantânea. Multiplicando o tempo aqui por 2, o tempo igual a 2 multiplicando por 2, vai dar 4, que é a velocidade instantânea. E multiplicando 3 segundos por 2, obtemos 6, que é a velocidade instantânea no instante t igual a 3 segundos. Isso significa que a velocidade é diretamente proporcional ao tempo. É diretamente proporcional ela varia linearmente com o tempo. Este símbolo aqui significa proporcional a. Um outro resultado interessante
é uma maneira interessante de apresentar esses resultados experimentais, é num gráfico. Um gráfico da velocidade em função do tempo, ou velocidade versus tempo. No eixo horizontal, o tempo em segundo, 1, 2, 3 segundos nesta escala aqui. No eixo vertical, a velocidade em metros por segundo, 2, 4 e 6. Observe que para t igual a 1 segundo, a velocidade é 2 metros por segundo. Traçando uma horizontal aqui e uma vertical passando pelo 1 aqui, o ponto de encontro é um ponto do gráfico. E de maneira similar para t igual a 2 e 3 segundos. E todos os pontos estão alinhados, formam uma reta. É por esse motivo que dizemos que a velocidade varia linearmente com o tempo, que significa também que é diretamente proporcional. E com este gráfico você pode, em qualquer instante aqui, por exemplo, 1,5 segundos, levanta aqui uma vertical, encontra aqui a reta do gráfico, e aí traça uma horizontal e obtém aqui o valor da velocidade. Um outro exemplo de cálculo de velocidade instantânea está aqui nesta tabela. Olha. Os deslocamentos e os respectivos tempos de um bloco deslizando ao longo de um plano inclinado estão registrados na tabela aqui. O tempo em segundo, o deslocamento em metro e a velocidade em metros por segundo. Aqui significa velocidade instantânea. Quando for velocidade média, nós especificamos, como usual. Observe que o bloco parte do repouso neste caso também, pois a velocidade inicial dele é 0, no instante t igual a 0. E aqui está para preencher. Vamos determinar esse valor. No instante t igual a 1 segundo, a velocidade deve ser 2 vezes o deslocamento, aplicando esta fórmula, 2 vezes o deslocamento, que é 2,45 metros, dividido pelo tempo decorrido de 1 segundo. Portanto, vai ser 4,9 metros por segundo. Vamos colocar aqui, vamos preencher a tabela, está aqui, 4,9. De maneira similar, no instante t igual a 2 segundos, vai ser 2 vezes o deslocamento, 9,8 metros, dividido pelo tempo decorrido de 2 segundos. Simplifica aqui, vai dar 9,8 metros por segundo. Vamos colocar aqui 9,8. Um cálculo similar a este que eu fiz aqui, você pode mostrar que vai dar 14,7, vai dar 19,6 e 24,5 aqui, para completar a tabela. E observe que a constante de proporcionalidade aqui era 2 entre o tempo e a velocidade instantânea. Agora esta constante aqui, observe que é 4,9, pois, por exemplo, aqui, olha, 5 vezes 4,9 é igual a 24,5. Confira para os demais casos. Observe que vai ser sempre 4,9 a constante de multiplicação. Para representar graficamente, sabemos que a velocidade varia linearmente, isto é, dá uma reta, a velocidade em função do tempo. Portanto, precisamos apenas 2 pontos para traçar essa reta. E um ponto já está aqui na origem, pois ele parte do repouso. O segundo ponto para 1 segundo é 4,9, está praticamente em cima do 5. E traçando uma reta que passa por esses 2 pontos, nós já obtemos o gráfico que está aqui, ó, está prontinho aqui, o gráfico da velocidade em função do tempo.